Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ah, a Claudinha já está aí. Vamos ver aqui como é que eu... Boa noite. Chega aqui. Meu amigo Antônio, my friend Antônio from Italy, from Napoli. Hello. Ah, ela aí. Claudinha. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui o volume para te ouvir bem. Tô bem, e você? Tudo bem? Tudo ótimo. Que honra! Honra minha. Tá dando eco aí ou aqui? Aqui tá de boa. É? É, Então, será que é meu fone? E agora? Você me... tá com microfonia. É. É um pouquinho complicado que a gente fica meio zureta, né? Quando dá microfonia. Você melhorou? Eu não tô escutando microfonia, acho que só você. Ué, que doideira. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Agora não tem mais microfonia. Então, ótimo. Então, bora bater esse papo. Bora. Como você Prazer, tá? prazer ter você aqui Prazer e é a meu. gente conversar. Depois de tanto tempo. Eu posso dizer que você foi meu professor ou não? Então, eu vou pedir, já já o pessoal está entrando, eu vou pedir para você contar um pouco da tua história. Claro que pode dizer que hoje eu recebi uma menina que foi levar a filha dela. Ela foi minha aluna, 96. 96 foi quando eu formei. Ó, e ela foi minha aluna. Eu disse, meu Deus, ela Quem foi é? levar... Aluna. Peraí, que agora me deu um branco. O Tudo marido bem, dela foi é o Anderson. Anderson. Não sei. E aí, menina, passa um filme. Um Passa um filme. filme, né? É uma São, vida, né? são 96 são o quê? 30 anos? 30 esse ano. Rapaz, aí, que doideira. É, 30 esse ano. Eita, botei um. Você formou em 96? Eu formei em 96, formei em 96, 2. Aí eu dei aula para você lá por 94, por aí. É, acho que sim. É. Fala aí, conta um pouco a tua história, Cláudia, para quem não te conhece, que É, está vamos, chegando vamos agora. trocar essas É, audiências maravilhosas aí. Enfim, eu, todo mundo eu quero. conhece o professor Sérgio. E aí, ali na postagem, um monte de gente falando só feras, enfim. A honra é minha. Quem eu sou, né, gente? Eu sou uma dentista apaixonada pela odontologia. Esse ano eu faço 30 anos de formada. Sou radiologista há, enfim, 25 anos. E apaixonada pelo diagnóstico tridimensional, que vem sendo incorporado aos poucos na odontologia. Na minha geração, a gente não aprendeu tomografia, ela nem existia. Em 2001, a tomografia começa a chegar com força no Rio de Janeiro, né? Ambos somos do Rio de Janeiro, não sei aí de onde vocês estão. E eu tive que, apesar de ser especialista e mestre em radiologia, eu tive que estudar radiologia, tomografia por fora, porque era muito novo. E por incrível que pareça, Sérgio, ainda, né, 25 anos depois, a gente ainda tem muitos dentistas da nossa geração que não usam esse exame e muitos novos dentistas que também não usam como rotina. Então, o meu propósito, né, no meu Instagram e meu propósito educacional nas redes é fazer com que o dentista tome consciência da importância do exame tridimensional no diagnóstico e na condução do tratamento. Muitas vezes, o diagnóstico tridimensional muda até a conduta do tratamento. E você sabe disso melhor que eu. Então, eu sou Posso, essa posso pessoa. começar a provocar? Pode, bora.
Não usa por quê? Por que eles não usam? Então, eu tenho algumas pistas. A primeiro motivo que eu acho que eles não usam, e eu não sei se esse é o primeiro ou se é o segundo, às vezes é desconhecimento de como esse exame pode mudar completamente a forma de visualizar, né? Eu tenho feito uma metáfora dizendo que o exame 2D ele é um mapa, como se fosse um mapa de papel. E a tomografia é um GPS. O GPS que permite que a gente, mesmo sabendo o que fazer, mesmo sabendo o caminho para chegar, que é o que o dentista sabe, ele sabe o que ele vai usar como técnica, mas ele não escolheu a melhor estratégia. Então, a tomografia funciona como um GPS dentro do diagnóstico, mostrando a melhor estratégia para ele tratar aquilo. Então, ela vai mostrar canais, condutos não obturados, ela vai mostrar anatomias diferenciadas, ela vai mostrar acidentes anatômicos, né? Relação de dentes com acidentes anatômicos. Então, acho que o primeiro bloqueio é não conhecer como isso vai mudar completamente. O segundo, que eu acho que às vezes é o primeiro para alguns dentistas, e ontem mesmo eu estava dando aula presencial e eu perguntei para os alunos, quem aqui acha a tomografia um exame caro? Então, acho que o próprio dentista, muitas vezes, não entende a diferença entre preço e valor e acha que esse exame é um exame caro. E por isso não pede, com medo do paciente achar que é caro, e aí acaba não pedindo. Então, esses são dois principais motivos que talvez bloqueiem o solicitar. Tanto os mais jovens como os que têm estrada, Acho que sim, ambos. ambos. Os mais jovens ainda acham que tem uma crença de merecimento menor, então acham que ainda não tem um paciente que possa pagar, né? Ainda atende não é o seu consultório próprio, acha que aquele tipo de paciente não pode pagar. E outros, os mais já consolidados na odontologia, às vezes é porque realmente desconhece a importância do exame. A gente não aprendeu isso, né, Sérgio? A radiologia passou por muita mudança nesses 30 anos que eu estou formada. Era uma radiologia analógica, hoje ela é digital. Quando a gente sai de uma radiografia periapical ou panorâmica que era feia, escura, e sai para um exame em que a qualidade digital melhora, a gente tem a falsa sensação que enxerga mais. E se eu enxergo mais, eu já tenho a quantidade de informação suficiente. E na realidade, não. Porque um exame tem sobreposição de imagens, o outro não tem. Eu gosto muito das imagens que eu vejo com frequência nas suas redes, né? Daquele incisivo inferior, né? Que tem ali uma perda óssea importante, um dente que está quase num trampolim ósseo, né? Tem uma basezinha óssea e o dente, né, aqui se equilibrando. Então, a gente não sei se a audiência toda aí, a maioria é periodontista, mas tem um interesse pela periodontia. Quando a gente consegue, a partir de um exame tomográfico, definir o fenótipo gengival para auxiliar nesse diagnóstico, eu acho que a gente tem muito mais informação. E aí eu vou fazer uma pergunta. Qual é o limite da tomografia para enxergar tábua óssea vestibular? Quanto do milímetro? Isso vai depender um pouco, Sérgio. O primeiro ponto que a gente tem que levantar é que para a gente consiga ver o fenótipo gengival e essa espessura, né, desse osso, a gente precisa fazer uma aquisição, um escaneamento diferenciado. Esse escaneamento vai ter que trazer o afastamento do lábio, né? Eu vou ficar horrorosa na live fazendo isso, mas para mostrar que na hora da aquisição o paciente não pode estar com a boca fechada. Ele pode estar com o dente fechado ou com algum dispositivo entre as arcadas, mas a gente vai ter que usar um dispositivo aqui, normalmente o spandex que a gente usa para fazer foto, ou um rolinho de algodão,
ou ambos os dispositivos para que o lábio desencoste do tecido gengival e que a gente consiga diferenciar o tecido gengival e o osso. E aí você pergunta, qual esse limite de osso? Depende do tipo de fenótipo, depende do tipo de aquisição que a gente faz, porque se a gente estiver usando uma aquisição de FOV menor com mais resolução, a gente tem mais possibilidade de enxergar aquele fenótipo bem fino, né? Então, depende um pouco disso, mas mesmo que a gente não consiga mensurar todas as informações clínicas que o periodontista tem, juntando com as informações da imagem, já trazem muito mais informações do que se a gente não tivesse o exame tridimensional. Eu tive a oportunidade, né, você sabe, o nosso livro do Sorriso nós lançamos Sim, eu tenho ele aqui. em 2016, mas antes disso, né, por volta dessa época, antes já não lembro, eu tive a oportunidade de calibrar várias clínicas no Rio de Janeiro em relação à tomografia de tecido mole, o trabalho do Alessandro Januário, do Maurício Barri Vieira, do Walter Duarte. E eu acho também que em cima disso daí, a gente está falando de periodontia, mas a gente pode depois falar de uma série de outras coisas e especialidades, tinha algumas coisas interessantes. O aparelho usado. O equipamento usado, que eles só melhoram. Isso. Tinha aparelho um equipamento que você não enxergava absolutamente nada. Nada. A gente não tinha nessa época os equipamentos de alta resolução que a gente tem hoje. O próprio artigo que você citou, ele usava um equipamento de FOV grande e baixa resolução. E o aparelho, e sabe uma outra coisa também? A calibração de quem ia medir a espessura, o exame, seja lá o que for. Uma disparidade muito grande também, né? Muito grande. Muito grande. E você sabe que você calibrou e você, né, a gente fala do protocolo Sérgio Kahn, alguns pedidos de clínicas radiológicas aqui do Rio de Janeiro tem lá uma opção daquela, né? Um quadradinho daquele tem lá o seu nome. E na especialização de radiologia, não sou nem eu que dou essa aula, é a professora Priscila, mas na especialização de radiologia, quando a gente dá aula para a periodontia e depois quando a gente faz os treinamentos de laudo, a gente ensina esse protocolo exatamente para calibrar todo esse processo de medidas, né, que são necessárias, todas as medidas, né, são várias medidas, mas todas essas medidas que compõem esse protocolo do Sérgio Kahn e esse protocolo, talvez que a gente possa chamar para protocolo de correção do sorriso gengival, enfim, você sabe disso muito melhor que eu. Mas foi interessante que você falou assim, depois a gente está falando de periodontia, mas pode falar de muitas outras coisas. Eu tenho uma comunidade gratuita no WhatsApp, e aí hoje, por conta da nossa live, eu fiz uma chamada no Instagram, mas coloquei lá na comunidade gratuita, quem tiver interesse é só ir no link da bio e entrar. Eu coloquei uma imagem, uma única imagem transaxial de uma região de pré-molares com afastamento de tecidos moles, mostrando que ali a gente consegue ver a margem, o nível de margem gengival, o nível espessura óssea, isso só de bater o olho. E nessa imagem que eu publiquei, tinha um excesso dessa restauração invadindo o espaço biológico. E se a gente está numa era, né, de muito sobretratamento, de muitas facetas, de muita reabilitação, eu acho que a tomografia começa a ter, então, aí um papel muito maior. E esse protocolo do afastamento, essas medidas que você calibrou, começam a ter uma outra importância, não somente para a periodontia, mas para a reabilitação, para a dentística e para todas as especialidades que tem que ter como limite, né,
a preservação do espaço biológico e toda essa saúde periodontal, né, do paciente. Eu acho que o nosso objetivo aqui, né, é falar de ciência, né, de fundamentação, né, evidência científica. E eu acho que, eu tenho certeza, hoje eu não quero ser elitista, muito pelo contrário, com bastante, sem arrogância, com muita humildade. Eu acho que é impossível fazer odontologia, né, sem um diagnóstico tridimensional. É, é impossível você fazer pério, orto, endo, implante, prótese, dentista. Como é que você faz isso sem um diagnóstico tridimensional? Eu Então, também acho, mas eu fico achando que às vezes é o meu viés da minha paixão pela radiologia e pelo não. diagnóstico tridimensional, mas não tem como de verdade. Como Na é que verdade, você vai continuar instalando implantes com uma radiografia panorâmica? não tem como. E a endodontia, né? Tem muito endodontista. Outro dia eu ouvi de um aluno, né, da radiologia, um aluno começando na radiologia, falou: professor, eu descobri que o MV2 existe agora que eu estou fazendo radiologia. O MV2 sempre existiu, né? E aí a gente vê uma enxurrada de dentes endodonticamente tratados há algum tempo, recentemente, em que há uma agudização depois porque tem um canal desse esquecido. E talvez não seja porque o dentista não sabia que ele existia, mas o dentista não conseguiu localizar esse canal. E por que ele não conseguiu localizar? Porque ele não usou a ferramenta correta. Porque É, ele usou um mapa de papel, não usou um GPS. é. Então, essa previsibilidade, hoje até também gravei uma história provocando, eu fui numa consulta médica, e a gente entra no carro e a gente liga o GPS, a gente sabe o caminho. Então, por muito tempo, Sérgio, você acompanhou toda essa minha jornada, né, na radiologia. Quando a tomografia entra, primeiramente para a especialidade cirúrgica, a implantodontia e a cirurgia, havia até uma rejeição do dentista muito bom, que já operava muito bem com a panorâmica, porque ele falava: eu opero muito bem com esse exame. E não é sobre não conhecer a técnica, é sobre usar uma estratégia melhor, sobre ter um campo operatório mais limpo, sobre ter mais previsibilidade daquilo que você está fazendo, sobre usar a melhor estratégia, sobre ser mais efetivo, mais rápido e proporcionar um pós-operatório melhor para o paciente. Então, por que não? E a gente não está falando nem de que, se nós formos para a Europa, por exemplo, eu, né, Você viaja o mundo, né? Falando de endodontia. viajo bastante por exemplo, em muitas clínicas fora do país, eles têm o próprio tomógrafo nas clínicas. O Brasil ele é um pouco diferente, porque aqui você tem muitos serviços de odontologia ou de radiologia que, né, que Prestam oferecem, serviço, prestam né? serviço não só de exame radiográfico e tomográfico, como de escaneamento também. Então, se nós pensarmos em preço, valor, etc., você não precisa comprar um tomógrafo nem um scanner para ter o diagnóstico. Para poder usar a tecnologia. Eu falo muito isso, né? Quando você está pensando em um investimento para o consultório, eu posso falar do laser, eu posso falar do ultrassom, eu posso falar do que quer que seja. Você precisa investir nesse equipamento para poder usar essa tecnologia. Quando a gente Isso. está falando da tomografia, da radiografia, do escaneamento intraoral, você não precisa investir. Você tem um parceiro terceirizado que basta você fazer a solicitação do exame e ele vai lá, ele vai arcar com o serviço. Então não tem por que não usar. Você precisa escolher o parceiro de qualidade, acho que isso é importante. Importante. É, e a clínica, que seja uma clínica confiável, que tenha um bom aparelho. Conforme você já falou, hoje nós temos vários aparelhos de qualidade, muitas das clínicas têm. Muitas das clínicas têm o mesmo equipamento. Exatamente. Ou seja, não vejo, entre aspas, justificativa.
Você colocou um ponto importante, que eu sempre gosto de falar para os recém-formados, né? Isso é muito importante, porque num país, né, de mais de 600 faculdades de odontologia e mais de 400 mil dentistas, né, que é o que a gente tem hoje, né, enfim, muita frustração, né, em relação a recém-formados, subemprego, seja lá o que for. Se você fosse falar para um recém ou para um acadêmico de odontologia que vai se formar, qual caminho seguir? De diagnóstico ou De odontologia, Tá. para ter sucesso. Eu não gosto, o Celso Rotti, outro dia eu fiz, ele não gosta para sucesso, para ser bem sucedido na odontologia, para poder seguir. Qual o caminho, o que você pode orientar a quem está se formando ou está estudando? Tá. O primeiro passo é a pessoa definir o que é sucesso para ela. O sucesso é individual. A gente está num momento de vida onde, para todos nós, para os recém-formados, para os jovens, né, há muita comparação, há muito holofote, né? Tem gente que não mostra o bastidor, mostra só a parte bonita da história. Então, todos nós, Sérgio, né, que já temos, faço 30 anos de formada agora no meio do ano, todos nós já passamos por dificuldades. Então, essa odontologia bonita que a gente vê nas redes sociais, ela pode até ser real, eu creio nisso, eu acredito que você vive uma abundância na odontologia, mas nem sempre foram flores. Então, primeiro, de uma geração mais jovem, de uma geração que lida menos com frustração, que tem mais necessidade de vencer mais rápido, eu acho que o primeiro ponto é não se compare e pare um pouco com esse imediatismo de achar que tudo é num clique e tudo é como a gente vê nas redes sociais. Defina o que é sucesso para você. Defina aonde você quer chegar. Alinhe seu sonho com o seu propósito. E, acima de tudo, lembre-se que você escolheu uma profissão de saúde e que o principal objetivo não é você, é servir a esse paciente de forma que você entregue saúde. Em forma de vários tipos de produto. Essa saúde pode ser vendida na periodontia, na dentística, na harmonização, na prótese, em qualquer especialidade. Então, defina e lembre-se que você é um profissional da área de saúde. Esse é o primeiro ponto. E defina pequenas metas para que você vá alcançando esse sucesso. A gente não vai do A a Z sem passar pelo B, C, D. E todos nós que já temos mais tempo de formado também passamos por isso. Talvez na nossa época, como não tinha redes sociais, né, a gente não se comparava tanto. Então, essa comparação, ela pode ser ruim. Ao mesmo tempo, Sérgio, como a gente ensina e aprende nas redes sociais, na nossa época não tinha como aprender com um professor renomado da periodontia ligando uma câmera, né? Nem celular existia. Então, tem vantagens e desvantagens. Meu principal conselho é que eles acreditem de fato que existe a melhor fase da odontologia de todos os tempos. Ela é a mais tecnológica, ela é a que tem mais ciência, ela é a que tem mais possibilidade. Ontem eu falei isso na aula também, de você ler um artigo, de você estar com time. A gente tinha que pedir um artigo na biblioteca. Tinha que esperar. Hoje você dá um clique e você tem um artigo científico para você. A informação ela é muito rápida. Muito rápida. Né? Exatamente. Um excesso até de informação. Então, você também tem que ainda tem que filtrar a informação. Ainda tem isso. Porque a gente tem muito o tal do charlatanismo digital, né? Tem muita gente que tem uma boa posicionamento nas redes sociais, mas nem sempre está baseado em ciência. Então, escolha, né? Quem você está ouvindo, quem são suas referências, baseados, né, na ciência e naquilo que traz verdade. Avalie os resultados dessa pessoa. E se aprofunde, né, em
em conteúdo, em algum tema que tenha relevância, que faça o seu coração, né, bater mais forte. A gente sempre teve fases diferentes da odontologia, em que teve o boom da periodontia, o boom da implantodontia, já foi a ortodontia. Eu, sem medo de errar, eu acho que hoje é a ROF, né? Vai ter uma geração muito grande de dentistas que não sabem de boca nem de dente. Mas, enfim, se forem bons, éticos e se servirem bem ao paciente, está tudo bem. Então, cuidado com as referências. Mas, acima de tudo, Sérgio, eu acho que a gente vem para um mundo mais rápido, mais dinâmico. Eu acho que esse dentista tem que pensar diferente. Ele tem que entender que no mundo com muitas faculdades, com muitos dentistas, ele precisa se diferenciar para ter sucesso. E o que é se diferenciar? Talvez seja escolher um nicho, uma especialidade ou um subnicho dentro de uma especialidade, né? A gente está vendo isso dentro da dentística, da reabilitação, tem muitas pessoas escolhendo o subnicho da faceta. Então, que se escolha um nicho, um subnicho, mas que seja diferenciado. Que saiba, né, se comunicar com esse paciente, que saiba acolher esse paciente, que saiba fazer um bom exame nesse paciente, que saiba entender todas as variáveis desse paciente. E o dinheiro? E o dinheiro, Cláudia, eu preciso ganhar dinheiro. O dinheiro vai vir. Mas ele é uma consequência de todo esse processo. Quando eu me formei, Sérgio, falavam que eu só ia ganhar algum dinheiro depois de 10 anos de formada. Eu não consigo balizar nessa data, né? Mas mais do que ganhar dinheiro, é a certeza que você está vivendo de propósito, que é aquilo que faz o seu coração bater. E isso não tem a ver comigo, tem a ver como eu entrego para o outro. O propósito da Cláudia hoje é ensinar o diagnóstico tridimensional. Porque eu vou fazer um dentista ser melhor dentista. Se ele, com aquilo que ele sabe, ele vai ser um melhor dentista só porque ele vai fazer um diagnóstico melhor, é isso que me move. E isso não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então, se eu consigo atingir o outro com o meu propósito, eu estou no lugar certo. E se, óbvio que eu também quero dinheiro, que eu também gosto de dinheiro, né? Ainda bem que eu não sou muito famosa, não vou fazer cortes e falar, eu também gosto de dinheiro, eu só quero dinheiro. Mas isso vai vir como consequência, o reconhecimento, a autoridade, todo esse processo. Mas não dá para pular etapas, gente. Fundamentalmente, né, recém-formados, quem está começando na carreira, vai dar certo, mas calma. Eu adorei essa parte toda que você falou, fantástico. E esse final vai dar certo, mas não pode pular etapa. Então, eu digo o seguinte: estude, 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 né? Se boas, escolha seus mentores. Isso, suas referências. E como você falou, e eu vou mais adiante, e vou te perguntar quanto tempo você trabalhou entre aspas, ou você fez estágio, ou você isso, ou você foi atrás do seu mentor, da sua referência, sem ganhar, de graça. Se até hoje eu tivesse, né, alguém que fosse referência e que eu pudesse seguir de graça, eu continuo fazendo, né? Assim como eu escuto pessoas, aprendo com pessoas, e hoje o de graça é mais fácil, né, por causa das redes. Mas vou te contar uma história. Quando eu comecei a trabalhar com tomografia, a tomografia não existia nas clínicas radiológicas odontológicas, a tomografia Cone-Beam, que hoje parece tão comum. E eu tinha um amigo, radiologista médico, e ele trabalhava numa clínica que ele tinha que laudar exames de boca para o implantodontista. E aí ele me ligou. Claudinha, isso aqui é muito chato. Eu não sei o número dos dentes, eu não sei nada disso. Vem aqui para você me ajudar. E aí abriu uma oportunidade de eu trabalhar com tomografia, ajudar ele primeiro e depois trabalhar com tomografia. Eu não sabia nada.
E eu falei, tá bom, deixa eu me sentir segura. Posso ficar aqui aprendendo com você? E eu fiquei muito tempo sem ganhar até que eu tivesse segura para isso. Então, muitas vezes, por muitas vezes eu fiz isso. Por quê, gente? Tem uma coisa que vocês precisam entender. Proximidade é poder. Tá do lado do Sérgio Kahn, entendendo como ele pensa, como ele segura no instrumental, como ele conduz o paciente, eu chamo de copiar com o olho. Então, estar perto de um profissional que já avançou e que já passou pelo que você passou, a gente tem até que pagar para isso, né? De graça é o mínimo. Então, muitas e muitas vezes, e quantas oportunidades eu puder, e é por isso, Sérgio, que está crescendo a questão do mentor, das mentorias. Por quê? Um mentor, ele encurta seu processo de trabalho. Ele encurta o tempo que você demora para fazer isso. Então, esse é o papel do mentor. Ele já passou pelo que você passou e ele vai te dar o bizu, o atalho, a forma com que você pensa. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de escolher mentores, de estar perto de pessoas que já passaram pelo que você vai passar ainda. Então, é um acelerador de carreira, digamos. Mas você falou uma coisa muito importante. Tem um monte de gente conhecida aqui acompanhando a gente, do Brasil e de fora. Olha, a Selma, que já escolheu seu mentora, tem Cadi, professor Sérgio, foi sua aluna na Gama Filho, um abraço enorme, grande mestre. Enfim, um monte. A Bianca Flora, que trabalhou em Boston, nos Estados Unidos, e foi professora, nunca paramos de aprender, e etc. Né? Enfim, muita gente aqui, e você falou, né, colocou essa coisa perfeita, né? Que as pessoas querem, Natasha, dois maravilhosos, Natasha, Natasha, maravilhosa. que as pessoas querem o resultado, querem ganhar dinheiro, querem o resultado, essa geração, eu não sei, muito Rápido. rápido, né? Não sei, enfim, essa é uma. A gente trabalhou, ou estudou, acompanhou o mentor, o catedrático, isso, aquilo, durante muito tempo, para poder ver, para poder estar junto, para aprender, olha, para aprender aquilo. Quando eu era chamado para ver uma cirurgia, meu Deus, eu já. Quantos carrosséis de slide eu carreguei? Enfim, seja lá o que. Aquela época, carrossel, não era as marmitas de slide, quantas eu carreguei. E não me arrependo de nada disso, sabe? E foi maravilhoso. E a gente, hoje, o que eu percebo muito é que essa geração quer resultado muito rápido. Mas, Sérgio, sabe o que eu acho também? Você que dá aula há muito tempo, eu já dou aula há 25 anos, você mais tempo, né? Eu acho que também nós como educadores, a gente também tem que aprender a educar diferente essa geração, né? Uma geração mais rápida, mais acelerada. Eu estava dando aula ontem e comecei a refletir, falei, gente, quando eu era estudante não existia internet, não existia celular. Hoje a inteligência artificial está chegando e a gente não pode negar, a gente vai se adaptar, a gente vai adaptar processos, mas eu acho que nós também temos que aprender a nos comunicar com essa geração, que é a geração dos filhos, dos netos, porque senão a gente vai perder essa liga também. Agora, acima de tudo, eu acho, o que eu não vejo muito é essa humildade intelectual de querer sempre aprender. E eu li um livro que é muito interessante, que é O Jogo Infinito. E esse processo de viver, ele é infinito. A gente tem que saber que não vai acabar. Eu não vou estudar para passar na prova. Eu acho que isso, fundamentalmente, os recém-formados, quem está na faculdade, quem está começando a vida, não é sobre você estudar para tirar uma nota boa. É sobre você estudar para ser um profissional melhor.
E essa humildade intelectual, ela tem que existir, porque o aprendizado é contínuo. Porque a vida muda, a tecnologia muda, a ciência está provando várias coisas. Se a gente fizesse essa live há 20 anos atrás, nem dava para fazer, mas a gente não tinha, né, essa possibilidade de fazer diagnóstico. E por que não incorporar isso? E por fim, para quem está começando, tá tudo bem se você não tem dentista na família, tá tudo bem se você vai ter que fazer um estágio de graça, tá tudo bem se no começo você ganhar pouco, só não se acostume a fazer o que é errado, só pelo dinheiro. O errado, gente, é errado. Não tem um meio certo. Isso é uma coisa, né? Ou é certo ou é errado. Então a gente só não pode normalizar o que é errado. Porque senão você permite. Eu estava num grupo, eu estou num grupo, vários grupos, enfim, comunidades de colegas e aprendendo e trocando. E aí, hoje mesmo eu coloquei lá, eu botei assim, botaram um caso lá e eu botei hashtag pede atomo. Aí provocou uma discussão lá e aí uma dentista falou assim, é impressionante como muito dentista prefere ou não sabe explicar essa importância da tomo, e se o paciente não entende, não faz o exame, ele prossegue assim mesmo. Então tem que ter um limite, um protocolo próprio, né? Olha, sem a tomografia, ou sem esse tipo de exame, ou sem esse tipo de diagnóstico, sem esse biomarcador, eu não posso prosseguir. E aí o dentista acaba abrindo exceções com medo de não ter paciente, ao contrário. Esse posicionamento tem que existir para que a gente consiga manter a ética e a qualidade daquilo que a gente entrega. Eu estava aqui, você falou, não tinha internet. Eu me lembrei de uma situação. Eu estava na época, você vai saber, tem muitos anos pelo que eu falei. Eu estava submetendo para uma vaga para um doutorado na época em Londres, e eu mandei um fax, mas mandei mais de uma vez. Aí o professor lá me questionou, por que você está me mandando fax muitas vezes? Fax, para mim, o fax é mais incrível do que toda tecnologia. Tem uma galera aí que não vai saber o que é fax. Fax, Não, gente, era um aparelho que a gente olha, só para enfiava um dizer, tem papel grande de um lado. amigo aqui com a gente, presta atenção. Professor Cleverson Silva de Maringá está aqui com a gente. Felipe Rodrigues acabou de passar no board da primeira etapa do board da Academia Americana de Periodontia, está fazendo residência na Universidade do Alabama com a gente. Uau. Christoph Frick, da África do Sul. Hi, my friend, da África do Sul com a gente aqui. A Ilana, minha orientada de Piauí, de Teresina, uma galera muito boa com a gente aqui. Incrível, incrível. Obrigada, viu? Obrigada por poder estar dividindo esse espaço aqui com você. Não, mas a Cade falou aqui, só quem sabe viu em relação ao fax. Gente, pesquisa na internet, no YouTube, o que era fax. Flávio Carvalho, meu ortodontista, meu colega de turma, está com a gente. Nau Piauí, tem uma galera aqui com a gente. O Brasil e o mundo. Ouvindo essa maravilhosa Claudinha. Mas vamos voltar mais para a parte do diagnóstico 3D, Bora. que é o que você realmente está levando essa bandeira, e eu sei o que é levantar essa bandeira, porque a gente escolhe, cada um na sua, né, na sua área. A gente, Selma, o que é isso, fax? Enfim, de novo, para não ser redundante, né, dá para fazer odontologia sem tomografia? Deixa eu respirar. Respira e me responde. Com qualidade?
Sérgio, dá para fazer até um limite. Até um limite. Quando é que a gente precisa pedir esse exame? Talvez, gente, vocês já tenham passado por essa situação inúmeras vezes, e quem não passou vai passar. Você está diante de uma situação clínica que você conhece, você ofereceu um tipo de tratamento, ou pensa em oferecer um tipo de tratamento, e esse paciente não evolui. Isso não vai como a literatura que você aprendeu, isso não avança do jeito que você aprendeu que avançaria. Então está faltando uma informação no meio do caminho. Que informação é essa? É alguma coisa escondida na sobreposição de imagens. É alguma coisa que você não viu, né? De novo, as imagens que eu gosto que você publica, aquele incisivo, né? Parece que está flutuando ali no meio do nada. Olhando no exame 2D, a gente não consegue saber que parede de osso está presente e não está. E eu vou até falar uma coisa, eu vou até gravar um conteúdo como esse. Eu estou vendo uma enxurrada de imagens lindas na internet, de imagens realistas sendo criadas a partir de exames bidimensionais e tridimensionais. Mas, gente, cuidado. Cuidado com imagens que vocês estão vendo serem transformadas de uma panorâmica para uma imagem realista com a IA, ou da periapical para uma imagem realista na IA, porque isso é só sabor tomografia. Isso não é um exame tridimensional. Você continua não vendo todas as paredes. Talvez você consiga criar uma imagem que seu paciente compreenda melhor, mas você não tem um exame tridimensional. O exame tridimensional é capaz de te mostrar, se você virar de lado, como está a cortical vestibular, como está a cortical lingual ou palatina, qual o nível de perda óssea, quanto, né, esse dente parece que está flutuando ali. Inclusive, não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento desse caso. E a gente pode dizer que o milagre da neoformação óssea acontece, né? E esse dente passa a ter suporte que ele não tinha. Mas a gente só consegue ver isso de forma tranquila. Deixa eu colocar uma coisa aqui, eu vou passar para você, mas professor Legário Neto. Ele coloca assim: professores, quanto tempo utilizamos sem 3D? Deram certo? Aí ele bota sim. Hoje podemos melhorar? Sim. Vamos menosprezar o passado? Não. Não, a gente não está menosprezando. É isso que eu queria, era isso que eu ia colocar. A gente, em nenhum momento, a gente está menosprezando o passado, até porque nós somos do passado. Com 36 anos de odontologia, meu caro Olegário, e a Cláudia vai fazer 30, nós somos do passado. Mas a gente não pode ficar fazendo 36 anos a mesma coisa se a gente tem a tecnologia. E eu vou mais adiante. Mais adiante. Está chegando a ressonância magnética para odontologia. O Rubens esteve no Brasil agora lançando, professor de Aarhus, da Dinamarca, esteve agora no Brasil, em São Paulo, no CIOSP. Está chegando a ressonância magnética, ou já chegou para odontologia. Tem vários trabalhos do Lorenzo Tavelli, né, de Harvard, que agora está na Itália, acho que já está na Itália, não sei, Lorenzo Tavelli, com ultrassom para ver vascularização da região palatina e enxertos. Então, em nenhum momento, a gente está menosprezando, mas a gente não pode ficar sentado, parado, a gente precisa ir adiante. E a gente tem que acompanhar o que está chegando. Mas, o diagnóstico 3D já está aí há algum tempo. Já está há algum tempo, ele está aí há 25 anos, pelo menos. E há 25 anos ele ainda não é um exame complementar. E deixa eu só complementar uma coisa interessante que você falou, que é a seguinte: gente, o diagnóstico sempre vai começar pelo 2D. Boa. Panorâmica periapical completa.
Se houver essa situação em Vou que até falta um tomar, pedaço, depois dessa eu vou tomar até um golinho. eu vou até tomar minha água. Já devia estar com vinho igual você. Sempre vai começar com 2D. Mas em algum momento você vai sentir, vai perceber, ou vai ficar frustrado que aquele tratamento não deu certo. Tem alguma coisa que você não viu ali. E aí você precisa ir para o 3D, né? Tem uma pergunta aqui, ó, em cima do que eu levantei. A Júlia, vocês acham que a ressonância será mais útil para quais casos? Aí ela pergunta, pério, DTM? Você quer responder? A ressonância hoje já é para DTM, né? Um exame complementar para avaliar tecidos moles, né? Moles, tecidos moles, isso. Cápsula articular, então vai ser mais um complemento para avaliar tecidos moles. Já que isso foi levantado, a tomografia feixe cônico ou cone-beam, ela tem especificidade para tecidos duros, ou seja, osso e dente. A gente vê o tecido gengival com afastamento, mas a gente não consegue ver por dentro desse tecido mole. Então, eu não consigo definir o que é músculo, por exemplo, pega a bochecha, né? Pega o lábio, eu não sei o que é músculo, o que é vascular. Eu não consigo diferenciar o que é mole, eu só sei saber se é mole ou se é duro. Dentro do duro, eu sei o que é osso, eu sei o que é osso medular, osso cortical, o que é esmalte, o que é dentina. A ressonância, ela vai dar especificidade para os tecidos moles. E aí, gente, não dá para absorver a ressonância se nem a tomografia não entrou na rotina de vocês. Porque a ressonância também é um exame tridimensional, só que com especificidade para tecidos moles. E aí a gente vai ter que entender esse paciente não em sobreposição, mas em fatias, né? Que é o que eu chamo do raciocínio tridimensional. Quando a gente vê um incisivo de lado, a gente está vendo ou ele sagital ou ele transaxial. Quando a gente está vendo o incisivo de cima para baixo, a gente está vendo, né, a parte da dentina e o conduto radicular, né, o espaço do conduto radicular, que é mole, né, um feixe vasculo-nervoso, a gente só vê aquele espaço. Então, até para a gente absorver essa nova tecnologia maravilhosa que vai vir da ressonância, a gente tem que entender o diagnóstico tridimensional. É. E também entender em que casos que a gente vai solicitar. Então, a Denise aí, a Denise é uma expert, né? Fantástica. E você disse, a gente tem que começar com Um simples. diagnóstico 2D e aí daí para frente ver o que que a gente vai solicitar. Por exemplo, eu não peço de arcada superior e inferior para todos os pacientes. Tem que ter Então, indicação. é evidente, se eu vou fazer uma cirurgia de sorriso gengival, uma aumento de coroa clínica, eu vou pedir da arcada superior. Se eu tenho um paciente que eu preciso de um recobrimento e eu quero ver o quanto esse dente está para fora do envelope ósseo, eu vou pedir a tomografia da arcada inferior. É isso. Enfim, as indicações também precisas para que a gente também não fique jogando, né, radiação, etc., seja lá o que for, para o Ou paciente não tire nenhuma informação desse exame. Para que o exame que para vai tirar quê? informação? Sem necessidade. Então, agora, se é uma instalação, por exemplo, de implante, não, não tem como. Não tem Porque, como. até porque eu ultimamente tenho dado bastante aula de complicações e pesadelos, esse é o assunto do meu próximo livro, e se tem uma coisa que diz que a gente tem que tirar um implante, é se ele tiver vestibularizado. Os maiores erros são por não colocar o implante no posicionamento tridimensional. Tridimensional, que precisa. Você falou muito bem, né, do dente fora do envelope ósseo. Gente, olha só. A gente olhando aqui para minha mão, não sei se vocês conseguem ver, eu vou pegar o controle remoto aqui. O dente está aqui. Esse é o envelope ósseo. Se a gente está vendo 2D, a gente está vendo assim, de frente.
Então, eu posso até ver que nível esse osso está. Ele poderia estar aqui, mas ele teve uma perda óssea, ele está aqui. Tá tudo bem. Isso tudo aqui é a parte que está fora do osso, tá? Mas eu não consigo saber quão inserido nesse envelope ósseo a gente está. Só se eu fizer assim e olhar 3D. E o que acontece é que às vezes esse dente está aqui, ó. Só que quando você está vendo sobreposto, parece que ele está aqui. Verdade. Então, só olhando de forma tridimensional, com uma outra visão, é que a gente vai conseguir entender. Ontem eu estava né, brincando com meu filho de futebol, ele é louco por futebol, estava até agora no play com ele antes da live, e aí eu fiz eu adoro metáforas, sabe, Sérgio? Eu acho que é uma forma da gente entender, ensinar e aprender. E aí eu estava pensando assim, o que o VAR do diagnóstico do futebol tem a ver com o diagnóstico em si? O juiz, quando não consegue identificar aquele lance, porque é uma sobreposição ou dos jogadores ou da bola, ou ele não está numa posição favorável para julgar aquilo, ele lança a mão de um recurso recente que ele vai rever esse lance de um outro ângulo. Então, ele vai conseguir julgar melhor e não cometer o erro de arbitrar errado. A diferença é que na odontologia, se a gente pediu o VAR, a gente errou antes, porque o diagnóstico tem que ser antes. Perfeito, perfeito. E quando você vê um implante vestibularizado na tomografia, o VAR está mostrando por que ele não planejou antes com a tomografia. Porque aí ele ia colocar o implante no lugar correto. Então, se a gente antes não tinha essa tecnologia e fazia uma boa odontologia, eu concordo, mas a gente pode fazer uma odontologia melhor ainda. E o que eu digo para os alunos e para quem tem interesse na tomografia é o seguinte: a odontologia que você já tem aí, você não precisa fazer mais nenhuma vírgula. Nada, você já carrega a odontologia que você carrega dentro de você com tudo que você aprendeu. Ela vai ser potencializada pelo diagnóstico tridimensional. Mesmo que você não aprenda mais nada sobre técnica, o diagnóstico vai te colocar em outro nível. Verdade. Então, não tem por que não usar. E a Denise coloca muito bem, e a biologia não leva desaforo para casa. Não leva. É isso mesmo. É perfeito. E tem outra coisa, tá? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se você continua usando só o diagnóstico 2D, você nem sabe que está errando. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. E aí eu não sei se eu estou sendo um pouco dura, a minha intenção não é essa, tá, gente? Ser elegante e dura. Não, a gente não está aqui para isso, não. A gente está aqui para bater absoluta humildade, tranquilidade, baseado em ciência, em evidência científica. Não, longe disso. Então, se a gente continuar olhando a vida por essa perspectiva, né, o diagnóstico por essa perspectiva, talvez a gente nunca enxergue algo diferente. Eu estou fazendo live semanal também, né? E aí, nessa semana, teve um depoimento de uma aluna de um grupo que eu dei aula, e ela botou ao vivo na live, ela falou: Cláudia, eu pedi a primeira tomografia depois que você deu aula, e eu estava diante de um diagnóstico difícil, a paciente chegou no consultório com uma endo realizada em outro colega há um tempo, mas com uma fístula vestibular. E ela via o exame periapical, estava lá a endo feita. Mas se a endo está feita, você está olhando no 2D, tem uma endo feita, parece que ela está boa. Mas tem uma fístula vestibular, tem alguma coisa ali que não deu certo, sim ou não? Ela pediu a tomografia. Esse incisivo inferior tinha 2 condutos que estavam sobrepostos, e quando ela viu tomograficamente, o conduto lingual deste incisivo central inferior não estava tratado. Ah, é uma variante anatômica? É, que tem aparecido muito. Não é a água que a gente está bebendo. É porque ela já existia, só que a gente não viu. Lá atrás a gente dizia que não dá para dar diagnóstico, né, de doença periodontal, de periodontite, pelo olho, né?
pela radiografia, sondar, mas aquilo era o recurso que a radiografia, né, periapical era o recurso que a gente tinha lá atrás, na época. É isso. E assim vai. Hoje o recurso é outro. E a odontologia é outra, né? Ela só não é outra em tecnologia, ela é outra em tudo que a gente faz. É verdade. Nós já estamos quase, ó, nós já estamos quase uma hora aqui batendo papo. E a gente está concorrendo com o jogo do Flamengo, hein? A gente é bom mesmo nisso. Não vamos falar de futebol. Hoje nós não vamos falar de futebol. Não, mas pelo menos tem audiência aqui, não está todo mundo... Não, dormi tarde ontem, meu Deus do céu, não vamos falar de futebol. Não é? Sou. Eu também sou. Mas então, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de diagnóstico 3D. Me conta, queria que você colocasse para o pessoal aí quem quer te seguir, quem quer estar com você, quem quer fazer curso. Coloca aí onde te encontra, onde te acha. Gente, agora vocês vão me achar em todos os lugares, tá? Porque eu só não estou no Spotify. Eu estou no Instagram, nesse que está aqui em cima, passando, né, na live, claudia.coscarelli. Eu estou no TikTok. Eu estou no YouTube. Menina! Eu estou no LinkedIn. E todos Cláudia Coscarelli. Eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp chamado Dicas e Sacadas Odonto 3D, onde eu provoco discussões e trago algumas coisas, algumas sacadas mesmo disso. Mas eu também tenho, né, um curso online. Na verdade, ele se transformou de um curso em uma comunidade, e a diferença do curso para a comunidade é que tem acompanhamento. Então, eu acompanho a sua jornada de aprendizado e de utilização do exame tridimensional. Então, você pode trazer casos seus e a gente discutir, ou como pede, ou receber esse exame e não sei abrir. Toda essa jornada é conduzida dentro da comunidade Dentista 3D. Porque é propósito falar disso. Então, quando alguém, como essa aluna, diz que a partir de uma aula que ela assistiu, ela mudou, né, e viu o diagnóstico, já valeu a pena. Eu quero saber como é que você dá conta disso tudo. Como é que eu dou conta? Equipe, TikTok, YouTube, LinkedIn, isso aqui. Já eu chego no Spotify, para quem estiver na academia, tem que poder me ouvir. Muito bom, Claudinha, muito bom. Ó, um prazer estar com você. Prazer é meu, quero me colocar à disposição sua para todos os seus projetos, todas as suas coisas. Estou aqui para te servir. E o que eu puder contribuir, pode contar comigo. Um prazer, obrigado. Foi um papo espetacular. Muito obrigado. Pessoal que está com a gente aí, eu acho que hoje foi, né, mais uma noite maravilhosa, né, e que a gente conversou muito sobre diagnóstico 3D. Espero que vocês possam seguir aí os conselhos da Cláudia Coscarelli. Meu desafio para quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir depois, é só preste atenção em algum caso que não evoluiu como você queria. Que tem alguma pista que não fecha, está faltando aquele pedacinho da informação. Se acontecer, pede, nem que seja a primeira vez. Você vai ver que vai mudar. E depois que a gente vê, não tem como desver. É isso mesmo. Pessoal, Claudinha, obrigado. Pessoal, beijo, boa noite. Um beijo. Até depois a próxima. Você manda para mim, tá? Com certeza. Beijo grande. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.